Prontos para 2024? Aumenta a expectativa que aquilo que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vocês têm vivido os melhores anos da vida de vocês? Eu não sei vocês, mas pode vir luta, pode vir dificuldade, o inimigo pode se levantar. Deus tem nos dado vitórias, Deus tem feito coisas incríveis no nosso meio. Como eu estava com saudade de vocês. Tirei alguns dias de férias agora em janeiro. Eu estou pensando em abolir férias aqui na igreja. Férias é muito ruim, a gente sente muita saudade, não vê a hora de voltar. É muito bom estar aqui outra vez, poder ver o rostinho de cada um de vocês, como é bom. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 3, verso 10. Hoje é um domingo muito especial, porque hoje é o dia da visão, é o domingo que nós escolhemos e separamos para falar a respeito daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus fará. Neste ano de 2024, a nossa igreja vai completar 112 anos de existência. 112 anos não é para qualquer um, 112 anos não é brincadeira, 112 anos é uma história que já foi comprovada, é um legado que já foi passado no teste da validade, e de fato, ninguém pode falar contra aquilo que Deus tem feito no nosso meio, é verdade ou não é? Deus tem sido incrível, Deus tem sido maravilhoso. Hoje é dia de olharmos para o retrovisor como alguém que dirige o carro, dar uma olhadinha para trás, trazer à memória tudo que nos dá esperança. Mas é tempo também de olhar para o para-brisa, olhar para tudo que nós viveremos ainda pela frente. É tempo de ajustar as mãos no volante, consertar a coluna e acelerar o carro, porque a vida é uma só. Não tem ensaio, não tem teste, a vida é uma só. Ou você vive aquilo que Deus tem para você, ou você vai sobreviver. É uma escolha que você tem. Ano novo, vida nova, mas se você não for diferente, tudo vai ser sempre igual. Nós encerramos domingo passado uma série extraordinária. O ano novo sou eu, e é uma grande verdade. E nós falamos aqui sobre você ter uma nova mentalidade, sobre você ter um novo olhar, sobre você ter um novo coração, sobre você ter um novo falar, para que de fato o seu ano possa ser novo. A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se você não olhar para 2024 na perspectiva da redenção e na perspectiva da eternidade, você não vai viver, você vai sobreviver. Na Bíblia em Gênesis está escrito assim: houve tarde e manhã. Essa é uma tradução que os rabinos preferem, porque eles entendem que é o lugar de onde Deus nos fala. Deus nos fala da redenção de Cristo sobre todas as coisas. Deus nos fala de um lugar onde Jesus Cristo já venceu tudo. Então pode vir doença, pode vir dificuldade, pode vir crise, pode vir o que for. Tudo isso é um mal vencido. Tudo isso tem prazo de validade. Por isso nós caminhamos com a perspectiva da eternidade. Nós caminhamos na perspectiva da redenção. Então você está pronto para viver 2024? Vamos juntos? Enquanto você abre aí em Êxodo 3:10, eu quero te mostrar um pouco do que Deus tem feito. Nesse ano de 2024, nós completamos 112 anos. E em 2018, Deus nos deu uma direção. 7 ciclos de 7 anos. Nós temos uma direção de trabalho para os próximos 49 anos de existência da nossa igreja. Dentro desses ciclos você tem, eu quero que projete aí por gentileza, você tem o ciclo do enraizar, do germinar, do florescer, do frutificar, transicionar, supervisionar e celebrar. Nós estaremos envolvidos nessa grande obra que Deus nos deu, ou seja, nós estamos investindo as nossas vidas em algo que é eterno. O nosso trabalho, o nosso suor, aquilo que nós estamos entregando aqui não é para hoje, não é para amanhã. Nós estamos investindo a nossa vida em algo que é eterno. O ciclo do enraizar começou lá em 2018 e ele já tem data para acabar. Agora em 2025 nós encerramos o primeiro ciclo. E a nossa missão nesse primeiro ciclo era estabelecer uma missão, estabelecer uma visão, estabelecer estratégias, valores, princípios para a nossa igreja. E hoje eu olho para a nossa igreja e eu fico extremamente feliz, porque tudo que parecia ser tão difícil de acontecer, tudo que parecia
parecia ser algo que levaria tantos anos, o Senhor possibilitou. O Senhor tem feito coisas incríveis no nosso meio, e o que eu fico mais feliz é que aquilo que Deus tem feito não se resume só aqui, a essa localidade, a essa localização, a esse prédio, mas tem transbordado na vida de cada família que tem feito parte desse projeto tão maravilhoso. Para quem não sabe, eu quero trazer aqui alguns aspectos da nossa visão, missão, valores. Coloca aí por gentileza para mim. A nossa visão é o que? Uma cidade transformada pela igreja de Jesus. Nós entendemos que, embora a ONG, nós temos uma ONG que faz um trabalho social, embora ela tenha um projeto lindo, ela não é a responsável pela transformação da sociedade. Embora a política desempenhe um papel essencial na sociedade, ela não foi designada por Deus para transformar a sociedade. Deus deu essa missão para a sua igreja, e é nosso papel trabalhar para a transformação da cidade. É o nosso papel ser luz na nossa cidade, e essa é a nossa visão. Ou seja, nós não construímos igreja para quem está aqui dentro, nós construímos igreja para alcançar aqueles que estão do lado de fora. Nós programamos eventos, cursos para capacitação dos membros, para que eles se tornem relevantes lá fora. A nossa missão é apresentar Jesus às próximas gerações. Vocês que estão aqui comigo, vocês já são crentes maduros, sim ou não? Eu espero que sim, né? Vocês já são crentes maduros, mas nós precisamos investir na próxima geração. Então o louvor, a palavra, a estética, tudo o que nós estamos fazendo, não é para agradar mais os crentes maduros, não, é para envolver os crentes maduros, para que eles possam trabalhar, para que eles possam capacitar, inspirar, transformar a próxima geração. Nós temos também os nossos valores, que é amor, gratidão, honra, submissão, generosidade, e nós temos trabalhado muito para que esses valores não sejam só teorias na vida da gente, mas que sejam ações práticas, que seja de fato uma vivência da nossa igreja, porque a nossa cultura de uma igreja família só se tornará uma realidade quando todos nós estivermos praticando cada um desses valores. Quando nós lançamos o livro 7 Decisões que Vão Mudar a Sua Vida, a ideia era entregar esse livro para cada membro, ou seja, cada membro da igreja ter esse livro, porque ali estão exatamente os nossos valores. Valores que, se praticados, eles constroem uma cultura de igreja forte. O que a gente pode aprender com os nossos valores? Primeiro, que o amor não é via de mão dupla, como o mundo nos ensina. Amor é via de mão única. O diabo ensinou a igreja a amar de maneira diabólica, como? De maneira comercial. Eu só dou se você me entregar. E nós temos praticado esse amor, inclusive dentro de casa. Eu só amo se você me amar. Eu só faço se você fizer. Nós aprendemos também que gratidão não é agradecer. As pessoas agradecem, mas muitas vezes não são gratas. Gratidão é quando você entende o que o outro fez e agora você passa a viver uma vida de maneira a agradar aquela pessoa, de maneira a destacar aquela pessoa. Então, quando eu entendo o que Deus fez por mim, mais do que agradecer, eu vou viver, eu vou dedicar a minha vida a Ele. Nós aprendemos sobre honra, a honra destrava o sobrenatural. Nós aprendemos sobre generosidade, que dinheiro é semente, que nós precisamos semear na vida dos outros. Nós aprendemos sobre a submissão, que destrava o nosso futuro. E tudo isso já é uma realidade nas nossas vidas. Quando eu rodo as células da nossa igreja, eu tenho visto isso acontecendo de maneira prática. Quando eu me encontro com os líderes de célula, quando eu vou nos ministérios, eu já vejo que isso não é uma teoria, mas é uma realidade. Deus tem feito coisas incríveis no nosso meio. Olha a nossa realidade. Nós saímos em 2018 de 25 membros ativos, nenhuma célula, 4 pessoas trabalhando em período integral na igreja, não tínhamos um fundo de reserva, nós tínhamos um prédio já abandonado, um prédio entregue, uma igreja sem relevância na cidade, e olha o que Deus fez em pouco tempo. É Deus.
Sabe, a nossa liderança é uma liderança muito jovem, muito inexperiente. A nossa liderança é uma liderança composta por pessoas que o mundo pode olhar lá fora e falar assim: só pode ser Deus. E é isso que a gente quer. Nós não queremos que as pessoas olhem e falem assim: isso é por causa do Samuel, que tem essa habilidade toda, ou isso é por causa do Renan, ou é por causa da Keila, da Jéssica, do Juan. Não, nós queremos que a sociedade, nós queremos que as pessoas olhem para a igreja e elas digam assim: não tem como isso acontecer se não for Deus. Deus está nesse lugar, porque olha o que Ele está fazendo, olha o que Deus está fazendo. Queridos, esse ano nós somos chamados pela Convenção Batista Britânica, porque lá em Londres nós temos igrejas de mais de 200 anos, a nossa vai fazer 112, mas são igrejas que estão morrendo, e eles, observando o trabalho que está acontecendo aqui na primeira igreja batista de BH, um projeto de revitalização, nos convidaram para fazer um trabalho com os pastores britânicos, com as igrejas britânicas, a fim de que a Londres passe por um reavivamento, sabe? E você está aqui, e às vezes você não percebe o que Deus está fazendo. Você está aqui, e às vezes você não celebra, não agradece, e Deus tem nos levantado como luz, como farol, e as pessoas lá fora estão olhando, e elas estão querendo viver. Sabe, ano passado, quando aconteceu aquele avivamento na universidade, lá nos Estados Unidos, e as pessoas saíram de todos os lugares, para ir àquele lugar, e ficar ali alguns dias. É interessante porque às vezes quem está lá não valoriza o que está acontecendo, mas quem está fora quer entrar. Quem está dentro do avião muitas vezes não percebe a velocidade do avião, não percebe a complexidade do que está acontecendo ali. Milhares de toneladas no ar, voando numa velocidade de 900 km por hora, mas quem está do lado de fora está vendo aquele avião e fica maravilhado. Sabe, nós precisamos celebrar o que Deus está fazendo nas nossas vidas, nós precisamos agradecer, nós precisamos louvar, nós precisamos honrar a Deus pelo privilégio que Ele está nos dando de fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Tudo isso aqui tem a ver com você. Tudo que está acontecendo aqui tem a ver com você. Para eu estar aqui agora pregando, alguém teve que preparar esse microfone, levar na minha sala. Para a gente estar aqui nesse culto, alguém chegou aqui hoje às 6 da manhã para limpar o banco que você está sentado, para preparar toda a estrutura de som. A equipe de louvor teve que chegar às 7 horas da manhã, sabe? Para que tudo isso pudesse acontecer, você teve que se envolver, você teve que participar. E se nós queremos chegar onde Deus quer, se nós queremos de fato alcançar a visão que Deus tem para nós, nós precisamos nos dedicar e nos entregar ainda mais. Sabe por quê? O próximo ciclo que começa em 2025 é o ciclo do germinar. Olha o desafio que Deus tem para nós no próximo ciclo. Sabe quantas células? 500 células. Sabe por quê? Cada célula é uma futura igreja. Cada célula são pelo menos 12 famílias alcançadas. Cada célula é um bairro sendo alcançado. Cada célula são crianças, jovens, adolescentes, tendo o privilégio de ouvir talvez pela primeira vez a palavra de Deus. Nós nascemos num país católico e a gente pensa que num país como o nosso, religioso, todo mundo escuta falar de Deus. Querido, essa era uma realidade do passado. Hoje já não é mais assim. Você entra em escola infantis e as crianças não sabem quem é Jesus, não é mais ensinado sobre Jesus. Sabe, você que estudou numa escola que tinha a oração do Pai Nosso, você que estudou numa escola que tinha uma Bíblia aberta, isso não existe mais. Se nós não entendemos que não estamos aqui a passeio, que nós estamos aqui em missão, vai nascer uma geração que não conhece a Deus e os seus feitos. Por isso nós precisamos nos entregarmos, para a gente não se arrepender, para não chegar na terceira idade ou no último estágio da vida da gente, olhar para trás e falar assim: o que foi que eu fiz da minha vida? Eu investi a minha vida, todos os meus anos, a minha energia em algo que não valeu a pena. Hoje Deus está te dando a chance de falar: eis-me aqui, Senhor.
o que o Senhor quer fazer, eu quero participar, eu não quero ficar de fora, sabe, eu não sei falar, me dá um dom de pregar, eu não sei cantar, me dá o dom de cantar, eu não sei ensinar, me capacita, só não me deixa de fora daquilo que o Senhor quer fazer. Nós queremos plantar pelo menos mais 10 novas igrejas, e isso que eu estou falando, gente, não é novidade. A nossa igreja, nesses últimos 100 anos, plantou centenas e centenas de igrejas. Percebe? O que Deus está fazendo hoje é apenas uma continuação. Agora, será que nós temos a mesma garra dos crentes do passado? Será que nós temos o mesmo amor por Deus que os crentes do passado? Será que nós temos a mesma generosidade do que aqueles que doaram tudo o que tinham para comprar esses bancos que já estão aqui há mais de décadas? Será que nós temos essa mesma visão de futuro, de alguém que lá em 1912 sonhou com uma igreja desse tamanho, numa cidade que estava sendo constituída, que não tinha nem população ainda? Será que nós temos essa mesma visão? E isso tudo, querido, que eu estou falando para você, é para que vidas sejam alcançadas, é para que famílias sejam restauradas, é para que adolescentes não entrem para o mundo das drogas, é para que crianças entendam a sua identidade, é para que o futuro seja construído e glorifique o nome do nosso Deus. O futuro não está pronto, o futuro pode ser construído. A questão é, ele vai ser construído por nós, filhos de Deus, ou pelos filhos das trevas? Quem é que realmente está compromissado com o futuro, os filhos de Deus ou os filhos das trevas? Nós precisamos nos engajar, nós precisamos nos doar, nós precisamos parar com esse mimimi. Os crentes de hoje, eles têm muito mimimi, sabe, qualquer coisa é motivo para reclamar, qualquer coisa é motivo para não vir à igreja, qualquer coisa é motivo para não ler a palavra, qualquer coisa é motivo para não jejuar. Nós precisamos acordar. Deus está te dando a oportunidade de abrir os seus olhos, Deus está te dando a oportunidade de não ficar para trás, Deus está te dando a oportunidade de mudar de vida. Não desperdiça a oportunidade que Deus está te dando, amém? Você que abriu a sua Bíblia comigo em Êxodo, eu quero convidar você a ler o verso 10, o texto ele diz assim: agora vá, eu estou enviando a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Agora vá, eu estou enviando você a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos ao Senhor que venha falar o nosso coração. Por favor, Pai, quebranta o mais duro coração aqui nessa manhã. Tira as escamas espirituais daqueles que estão cegos. Torna sensível, Deus, a vida daqueles que estão distantes de Ti. Tudo que nós mais pedimos ao Senhor é por um reavivamento dos nossos corações, ó Pai. Aqueça os nossos corações outra vez, nos ensina a Te amar, nos ensine a amar a Tua palavra, amar a Tua presença, nos ensine a ter reverência, Pai, nos ensine a cultuar o Senhor de verdade, a Te adorar, Deus, em espírito e em verdade, a engrandecer ao Senhor com as nossas vidas, a glorificar o Senhor com o nosso testemunho. Nos ensine, Pai, a sermos cristãos de verdades, a imagem de Jesus Cristo, nosso maior exemplo. Fala conosco nessa manhã de maneira poderosa, de maneira extraordinária, chacoalha os nossos corações e alinha as nossas vidas ao centro da sua vontade. Em nome de Jesus que eu oro e toda a igreja diz. Hoje é o dia da visão e eu quero te ajudar a reconhecer quando uma visão vem de Deus. Sabe, hoje o tempo todo nós escutamos falar a respeito de visão. Todo mundo quer ter uma visão. O tempo todo, numa empresa, num projeto social, numa igreja, num grupo de amigos, está todo mundo falando sobre visão. Mas como reconhecer se uma visão vem de Deus ou não? Eu quero olhar para a vida de Moisés, um grande líder, um grande visionário, um homem que Deus levantou para fazer a diferença, e eu quero aprender com ele como reconhecer quando uma visão ela vem de Deus. Em primeiro lugar, uma visão vem de Deus, ou você sabe que uma visão vem de Deus, quando Deus nos prepara para ela. Olha o que diz Êxodo 3, verso 1.
Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Querido, às vezes nós pensamos que Deus é irresponsável. Muitas vezes nós projetamos em Deus a nossa irresponsabilidade. Sabe quando você faz isso? Quando Deus te chama e você diz não. Quando Deus te dá uma visão e você desobedece. Quando Deus te manda fazer uma coisa e você questiona. Porque você diz assim para Deus: olha Deus, eu não estou preparado. Olha Deus, eu não sei fazer. Olha Deus, eu estou com medo de me entregar a isso. Olha Deus, eu não sei se eu quero. E nós reagimos assim porque pensamos que aquilo que Deus está fazendo, Ele agiu por impulso. Ele simplesmente decidiu hoje me chamar. Ele olhou para esse culto aqui, viu que você estava, pensou: quem é que eu vou chamar? Ah, já sei, eu vou chamar você. Nós pensamos que Deus, Ele age por impulso, quando na verdade não. Sabe, aqui Moisés, ele poderia ter olhado para a vida dele e pensado assim: minha vida é um desastre. Eu fui abandonado pela minha mãe. Eu cresci no meio de duas famílias, confuso, perdido, sem saber qual era o meu povo. Sabe, eu acabei matando um homem no Egito. Agora eu fugi para o deserto, estou vivendo aqui como um fugitivo no deserto. A minha vida é um verdadeiro desastre. Mas você que conhece a vida, a história de Moisés, você sabe que a vida dele não é um desastre. Você sabe que Deus estava preparando ele desde o seu nascimento. Você sabe que quando a sua mãe coloca ele no rio, era para proteger a vida dele. Você sabe que quando ele foi adotado pelos egípcios, ele recebeu a melhor educação que existia naquele tempo. Ele foi preparado para ser um príncipe, ele foi preparado para ser um rei, ele recebeu o melhor treinamento de liderança que existia naquele tempo. Ele recebeu treinamento de guerra, ele estava sendo preparado mesmo sem saber. E quando ele vai para o deserto, ele encontra Jetro, um sacerdote midianita. Jetro vai ensinar para ele a encontrar água no deserto, vai ensinar para ele a pastorear ovelhas no deserto, e Moisés ainda não estava entendendo o que Deus estava fazendo, mas Deus estava ensinando para ele tudo o que ele iria necessitar para cumprir a missão pelo qual ele nasceu para executar. E quando ele estava pronto, Deus aparece e diz assim: agora vai ao Egito, vai lá fazer o que você nasceu para fazer. Você já recebeu a cultura dos hebreus, você já aprendeu que existe só um Deus, você já recebeu o melhor treinamento de guerra, o melhor treinamento de liderança, você já aprendeu a pastorear ovelhas, agora vai lá, você está pronto para cumprir a sua missão. Quando Deus te chama, eu não sei se Ele está te chamando num culto como esse ou vai te chamar. Eu não sei se Ele já te chamou e você está relutando para aceitar. Mas quando Deus te chama é porque Ele já te preparou. Ah, mas eu aceitei Jesus tem pouco tempo. Deus está te preparando desde o dia que Ele deu palavras de ordem para que você viesse à existência. Só você não sabia disso. Ah, mas olha aqui para mim, eu não posso gerar, eu não posso fazer. Você não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia quando Ele falou para Maria que ela ia gerar. Deus já sabia quando Ana gerou. Deus já sabia quando a mãe de João Batista ia gerar. Ele já sabia que essas mulheres não podiam. Essas questões não pegam Deus de surpresa. Deus já sabia, mas Ele estava preparando essas mulheres para viver um período extraordinário e sobrenatural. Querido, a sua dificuldade hoje não pegou Deus de surpresa. As suas limitações não pegaram Deus de surpresa. Deus sabe o que Ele está fazendo. Por isso, se Ele está te chamando, se Ele está te dando uma visão, você precisa ser grato, porque é um privilégio fazer parte do que Deus está fazendo. Você sabe que uma visão vem de Deus quando você olha para a sua vida e você chega à conclusão de que sim, eu estou sendo preparado para essa visão. Quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para os cursos que eu fiz desde a minha adolescência, administração, gestão, computação, eu olho para tudo isso, aí vem o meu chamado pastoral, eu olho para trás e não falo: então eu desperdicei. Não, eu olho para trás e falo assim: eu entendi
o porquê que eu fiz tudo aquilo. Tudo agora está fazendo sentido para aquilo que Deus quer fazer daqui para frente. Deus não cria a dor, mas Ele também não desperdiça ela. Deus não criou as dores na sua vida, elas são frutos de decisões ruins sua, daqueles que você convive, daqueles que estão perto de você, mas Deus não desperdiça a dor. Você entende que você está sendo preparado? Você entende quando você olha para o seu passado que Ele está forjando você para viver algo extraordinário? A segunda coisa que eu aprendo aqui é que você sabe que uma visão vem de Deus quando ela é maior do que você e tem como objetivo alcançar outras pessoas. Êxodo 3:11, mas Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os israelitas? Gente, Moisés foi treinado para ser um príncipe. Moisés foi treinado para ser o sucessor de Faraó. Moisés não era qualquer pessoa, não. Ele recebeu um dos melhores treinamentos que existia naquele tempo. Ele poderia, diante de uma visão como essa, se achar o cara. Ah, Deus, deixa comigo, ninguém conhece o Egito como eu. Ninguém conhece Faraó como eu conheço. Convivi com ele, fui criado no meio deles lá. Eu sei tudo sobre eles, deixa comigo que eu sei o que fazer. Quando uma visão vem de Deus, você entende que ela é maior do que todas as suas potencialidades, maior do que todas as suas capacidades, ela é maior do que a sua própria saúde. Quando uma visão vem de Deus, não tem outra reação do que falar assim: Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou grato, eu estou feliz, mas eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor esteja comigo, eu preciso que o Senhor vá comigo, eu não posso ir sozinho. Querido, Deus deu uma visão para Moisés, e a visão era libertar os israelitas do Egito. A visão era maior do que ele, e o propósito tinha a ver com uma multidão de pessoas. Deus mandou, ou deu uma visão, uma direção para Abraão, formar uma nação, ser abençoador de uma nação. Deus deu uma visão para Adão, crescer e multiplicar. Deus deu uma visão para Noé, recomeçar a humanidade. Deus deu uma visão para José, preservar a vida dos israelitas durante um período de fome na humanidade. Deus deu a visão para Josué, entrar com o povo na terra prometida e conquistar as terras. Percebe, nenhuma visão que Deus deu era para benefício próprio, nenhuma visão que Deus deu era para crescimento individual. Como é que eu sei então se a visão que eu recebi é uma visão que vem de Deus ou é uma visão que não vem de Deus? É só você observar se é uma visão que traz benefício para você ou se ela traz benefício para todo mundo. Se é uma visão para o seu crescimento individual, se é uma visão para o seu enriquecimento, para a sua proteção, é bem provável que essa visão veio de Satanás, porque é assim que ele trabalha. No Éden, Deus falou assim: olha, crescei e multiplicai, proteja o jardim, guarde, cultive, cuida, faça o melhor para todos. Adão, ouvindo Satanás, aprendeu o quê? Vai lá e satisfaça os seus desejos, senta no trono de Deus, reine. Não foi a mesma coisa que Satanás fez com Jesus? Deus mandou ele vir e morrer para salvar os seus irmãos. Satanás falou assim: não, você não precisa morrer, pelo contrário, você pode reinar. Eu posso te dar fama, poder, autoridade, recursos. Hoje você está sendo movido pelo quê? Você acorda e dorme pelo quê? Você sonha com o quê? Você sonha com o seu crescimento individual? Você sonha com o seu enriquecimento? Você sonha em crescer com autoridade e poder? Como é que você tem sonhado? O que é que você tem enxergado para o futuro? Porque se você tem vivido assim, hoje é dia de você renunciar, porque isso não vem de Deus. Deus não mandou você se proteger, Deus não mandou você se guardar, Deus não mandou você pensar só em você, Deus mandou você morrer para salvar os outros, Deus mandou você doar, Deus mandou você repartir, Deus mandou você cuidar. E se isso não é uma verdade, Deus está te dando uma oportunidade no dia de hoje para se arrepender e abraçar a visão que Ele tem para você. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora repare num detalhe. Repare no detalhe de que Deus, Ele levanta Moisés com uma visão. E ali no Egito,
você tem milhares de israelitas que vão acompanhar Moisés. Uma das distrações que o inimigo tem feito nos nossos dias é falar que todo mundo tem que ter uma visão. Aí sabe o que está acontecendo com a igreja? Você tem um monte de crente caminhando para direções distintas, direções opostas, porque todo mundo tem uma visão. Deus não levanta todo mundo com uma visão. Às vezes Deus vai levantar uma pessoa, às vezes Deus vai levantar duas pessoas, às vezes Deus vai levantar uma pessoa em cada geografia, mas nós precisamos trabalhar como um corpo, nós precisamos trabalhar unidos, sabe? Porque ninguém faz nada grande sozinho. Isso tem acontecido dentro de casa, o marido vai para um lado, a esposa vai para o outro, e cada filho vai para um caminho diferente. O que Satanás está fazendo? Enfraquecendo a família, enfraquecendo a igreja. Se Deus não levantou você com uma visão, você precisa se submeter a uma visão. Se Deus não deu para você uma visão, você precisa se submeter a alguém que Deus deu uma visão. Se Deus deu a visão para o seu marido, se submeta a essa visão. Se Deus deu uma visão para os pais, filhos, se submetam a essa visão. Se Deus deu uma visão para a sua liderança espiritual, se submeta a essa visão, mas não ande em rebeldia. A terceira coisa que eu aprendo é que você sabe que uma visão vem de Deus, quando ela vem acompanhada da presença do próprio Deus. Êxodo 3:12, Deus afirmou: eu estarei com você. Eu estarei com você. E todo mundo que olhava para Moisés percebia a presença de Deus, o rosto dele brilhava pela glória de Deus. O que acontecia ali, todo mundo conseguia perceber nitidamente que Deus estava com Moisés. Uma visão que vem de Deus é acompanhada pelo próprio Deus. Uma visão que vem de Deus é acompanhada pela autoridade espiritual. Uma visão que vem de Deus, ela carrega a unção consigo. Uma visão que vem de Deus transforma a realidade, sabe? Desertos viram oásis. Mas uma visão que não é de Deus, ela te coloca em maus lençóis. Você pega Abraão e Ló. Eles têm que escolher o lugar para onde vão. Ló escolhe aquilo que chama a atenção aos seus olhos. Ele escolhe um lugar verde, um lugar bonito, um lugar prazeroso, e você sabe como aquele lugar termina em fogo. Mas Abraão espera, ele espera Deus dirigir a vida dele, ele espera Deus direcionar, porque ele sabe que mesmo que Deus o mande para o deserto, se aquela visão vem de Deus, se Deus está naquele lugar, Deus transforma a realidade. Sabe o que é o Jardim do Éden? É o lugar da presença. O Éden deixou de existir quando Deus deixou de estar. Nós não podemos ser dirigidos por uma visão que não é carregada pela presença. Nós não podemos ser dirigidos por uma visão que não é nutrida pela presença. A quarta coisa que eu aprendo aqui é que você sabe que uma visão vem de Deus quando ela é progressiva. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 3. Deus disse também a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me enviou a vocês. Você sabe que uma visão, ela vem de Deus quando ela é coerente com o passado, quando ela é coerente com o presente, e quando ela é coerente com a vontade de Deus para o futuro. Você sabe que uma visão vem de Deus quando você abre a Escritura e você percebe que aquilo que Deus está trazendo como direção hoje tem a ver com o que Ele está fazendo desde a criação do mundo, tem a ver com o seu projeto de redenção da humanidade. Hoje existem muitas visões inovadoras que não têm nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com o que Deus fez no passado, e nós não podemos deixar essas visões cair no nosso coração. A visão que Deus tem para a sua igreja, a visão que Deus tem para a sua família, a visão que Deus tem para a sua casa, a visão que Deus tem para a sua vida, ela é coerente com aquilo que Deus está fazendo desde a criação do mundo. A visão de família hoje é uma visão incoerente com o que Deus está fazendo desde a criação do mundo. A visão de casamento hoje é uma visão incoerente com o que Deus está fazendo desde a criação do mundo. Percebe? A visão de educação de filhos hoje é incoerente com o que Deus está fazendo e com o que Deus quer fazer. A visão de voluntários na igreja é incoerente com a visão que a Bíblia traz de que nós somos servos do Senhor. Nós precisamos checar a visão e perceber se ela é coerente com o que Deus está fazendo.
se ela é coerente com a vontade de Deus em relação ao futuro. Em quinto lugar, você sabe que uma visão vem de Deus quando você tem oposição. Você sabe que uma visão vem de Deus quando você tem oposição. Êxodo 3, verso 19. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force. Faraó, nesse texto, ele tipifica Satanás, ele aponta para Satanás. E o que nós aprendemos na história da Bíblia, na história da criação, é que toda vez que Deus se levanta para fazer algo, o inimigo se levanta para tentar impedir e barrar. Por exemplo, quando Deus foi trazer Moisés à vida, Satanás mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Toda vez que Deus quer fazer algo grandioso, Satanás multiplica as mortes a fim de tentar impedir, barrar aquilo que Deus quer fazer. Quando Deus enviou Jesus Cristo, Satanás também mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Percebe? Toda vez que Deus se levanta para fazer algo, o inimigo tenta impedir. O próprio demônio falou para Jesus assim: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Satanás armou uma tempestade para atrasar a chegada de Jesus aos seus discípulos, para que ele pudesse colocar fim na vida de 2 homens. Você sabe que uma visão vem de Deus quando você encontra oposição. E a primeira oposição que você vai encontrar é você mesmo. Não quero, não sou capaz, não posso, não sei se esse é o momento, não sei se este é o tempo. Talvez eu preciso curtir um pouco mais a vida, trabalhar um pouco mais, conquistar um pouco mais de bens. A primeira oposição é você mesmo. A segunda oposição que você vai encontrar é uma oposição espiritual. É uma oposição demoníaca. Satanás vai tentar parar você de todos os jeitos. Ele vai levantar circunstâncias, situações, ele vai provocar coisas que vão tentar impedir você de avançar. A terceira oposição é uma oposição familiar. O próprio Moisés tem uma oposição dentro da casa dele. Miriam e Arão estão ali conversando, dizendo assim: será que Deus fala só por Moisés? Será que ele não fala também através da gente? Miriam e Arão estão ali criticando a liderança de Moisés, e você sabe o que acontece: Deus manda uma lepra para Miriam, depois Moisés vai interceder pela cura dela, mas é uma oposição familiar. A quarta oposição é uma oposição dos liderados. Você vê o tempo todo Moisés dando a sua vida pelos israelitas, correndo risco, doando todo o seu tempo, toda a sua energia, todos os seus pensamentos, e os israelitas reclamando. Era melhor a gente ter ficado como escravo no Egito, era melhor a gente ter morrido lá naquele lugar. A ingratidão dos liderados, a ingratidão das ovelhas, a ingratidão daqueles que você está se doando por eles, e você sabe o que eu estou falando. É horrível quando você se doa por alguém e essa pessoa não é grata. É verdade ou não é? É horrível quando você se doa pelos seus filhos e eles só reclamam. É horrível quando você está tentando fazer o melhor por alguém e essa pessoa não entende isso. Se hoje existe vento contrário, esse é um ambiente perfeito para você decolar a visão que Deus te deu. Sabe por quê? Porque vento contrário serve para o avião decolar. O avião não decola se não houver vento contrário. Se existe oposição, este é o ambiente perfeito para você decolar o seu avião. A maior certeza de que você está no caminho certo não são os aplausos. A maior certeza de que você está no caminho certo não são os elogios. A maior certeza de que você está no caminho certo é justamente a oposição. Sabe por quê? Porque se você estivesse indo para o caminho errado, ninguém ia estar nem aí. Ninguém ia gastar o tempo dele te criticando, te julgando, falando mal de você. Ninguém se importa, fala a verdade. Você está vendo um monte de gente lá fora fazendo um monte de coisa errada e você não se importa. Mas quando alguém da sua família começa a trabalhar, começa a crescer, você começa a julgar. Será que está fazendo coisa errada? Talvez está ganhando dinheiro de maneira ilícita. Entende? Então a maior comprovação de que você está no caminho certo, muitas vezes, é a oposição.
Billy Graham certa vez disse que o diabo não ataca quem não carrega dentro de si algo valioso. Da mesma forma que o ladrão não rouba uma casa que está vazia. Se o inimigo está investindo na sua vida, se o inimigo está tentando te parar, se ele está tentando te frear, é porque Deus colocou um sonho dentro de você que precisa ser realizado. A sexta coisa que eu aprendo aqui na história de Moisés é que você sabe que uma visão vem de Deus quando ela atrai novas pessoas para participar da liderança. Êxodo 18, verso 19. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Se você for o representante do povo diante de Deus, oriente-os quanto aos decretos, leis, mostrando o que eles devem fazer e como devem viver. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões mais difíceis. As mais simples, eles decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer, e se Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Querido, a visão que Deus nos deu, não é para a gente realizar ela sozinho. Moisés teve sucesso na visão, porque ele formou pessoas. Ele ouviu o conselho de Jetro e ele colocou um para liderar 1000, o outro para liderar 100, o outro para liderar 50, o outro para liderar 10. Ele vai formar um sucessor inclusive, mas o seu sucessor não forma ninguém. Ele pensou que ele tinha que fazer o trabalho todo sozinho. E aí, Deus vai chamar a atenção dele dizendo: olha, eu falei para você que aonde você colocasse as plantas dos seus pés eu te daria, mas agora você está velho, e você não conquistou todas as cidades que eram para você conquistar. Depois que este homem morreu, a Bíblia diz que nasceu uma terceira geração que não conhecia a Deus e os seus feitos, e todos os povos que não foram alcançados se tornaram inimigos do povo de Deus. Quando nós não envolvemos pessoas, quando nós não atraímos pessoas, quando nós não formamos pessoas, nós sobrecarregamos as próximas gerações. Agora, uma grande dica para você formar pessoas, uma grande dica para você poder atrair pessoas, é você ser uma pessoa apaixonada pela visão que Deus deu. O que o mundo chama de carisma, o que o mundo diz de pessoas serem carismáticas, nada mais é do que pessoas apaixonadas. Uma pessoa carismática é uma pessoa apaixonada pela vida, é uma pessoa apaixonada por aquilo que faz, ela acredita tanto naquilo que ela faz, que ela contagia todo mundo. Sabe, é muito nítido você ver isso numa igreja, é muito nítido você ver isso no trabalho. Pessoas apaixonadas, elas sempre vão ter uma equipe muito grande. Agora, pessoas que não são apaixonadas, elas vão ter que ficar correndo atrás de pessoas, insistindo para as pessoas trabalharem, insistindo para as pessoas fazerem. Você precisa, primeiro, entender a visão daquilo que Deus está fazendo, e segundo, se apaixonar, porque aquilo que Deus está fazendo é extraordinário. É o maior projeto da história da humanidade, é o único projeto que tem garantia de sucesso, e é o único projeto que é eterno. Como não se apaixonar por isso? Você precisa se apaixonar pelo que você faz, para que as pessoas queiram fazer com você. A sétima coisa que eu aprendo aqui, é que você sabe que uma visão vem de Deus quando os seus liderados vão além. Olha o que o texto diz, Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, um jovem, não se afastava da tenda. Querido, uma visão quando não vem de Deus, ela é uma visão que carrega muitos ciúmes. Uma visão que não vem de Deus, é uma visão que carrega muita disputa, que carrega muito interesse pessoal, e aí nós impedimos os outros de crescerem, nós não permitimos que eles façam aquilo que nós fazemos, nós temos medo de perder o nosso lugar, porque nós entendemos que aquela visão não vem de Deus. Agora, quando eu sei que uma visão vem de Deus, e que Deus me colocou ali, eu não tenho medo de dar oportunidade, porque eu sei que foi Deus que me colocou, e só Ele pode me tirar.
porque eu sei que eu só vou sair quando Deus quiser. Então não tem ciúmes, não tem medo, não tem disputa. Você sabe que uma visão vem de Deus quando você potencializa aqueles que estão debaixo de você, para que eles possam ir mais longe. E aqui você vê exatamente isso. Moisés se apartava da tenda, mas o jovem Josué não se apartava. Você precisa ter mais vida com Deus do que o seu pastor tem. Não porque é uma disputa, mas porque eu estou aqui potencializando você, instigando você, falando com você, inspirando você. Você precisa jejuar mais, você precisa conhecer mais a palavra, estudar mais a palavra, você precisa servir mais, você precisa se doar mais, você precisa ir além. Sabe, se o seu pai, a sua mãe foi um homem, uma mulher de Deus, você precisa ir além. Se não começou nos seus pais, tem que começar em você, e você tem que potencializar os seus filhos para que eles possam ir além. Quem é que deveria ensinar para Sansão que ele tinha o voto de nazirado? Eram os seus pais. Eram os seus pais que iam falar para ele que era um nazireu, que ele tinha que viver de maneira consagrada. Quem é que ia ensinar para o João Batista que ele tinha que viver de maneira consagrada? A geração anterior. Essa geração tem vivido de maneira imunda, porque a geração anterior não ensinou a viver de modo consagrado. Mas nós não podemos mais cometer esse erro. Nós não podemos falar assim: olha, façam o que eu falo, mas não façam o que eu estou fazendo. Nós precisamos ensinar com um exemplo. Nós não podemos falar para os nossos filhos serem apaixonados pela igreja e faltar 3 domingos no mês. Nós não podemos falar para os nossos filhos lerem a Bíblia e ficar o dia inteiro na televisão. Nós não podemos falar para os nossos filhos que eles têm que ser fiel a Deus, e não ser fiel e ser mesquinho e reclamar. Nós não podemos ensinar para os nossos filhos sobre submissão e falar mal das nossas lideranças, falar mal do chefe, falar mal do trabalho. Nós temos que ensinar a próxima geração a viver de modo consagrado. Como? Através do exemplo. Através do exemplo. O exemplo arrasta, o exemplo contagia, o exemplo é o maior ensino. Quer ensinar o seu filho a ser apaixonado por leitura? Leia. Quer ensinar o seu filho a ser apaixonado pela palavra? Estude a palavra. Quer ensinar o seu filho a amar a presença de Deus? Deixa ele ver você buscando Deus. Quer ensinar o seu filho sobre colocar Deus em primeiro lugar? Pode receber o convite que for, é churrasco, é festa, é o que for, domingo é inegociável, é o único dia que a gente separa para se reunir como igreja, é inegociável sim. Precisamos ir contra o mundo de hoje que diz que tudo é relativo. Não tem problema não ir, não tem problema não participar. A Bíblia diz: olha, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem que encharcar a sua família de Deus, tem que encharcar os seus filhos de Deus, o tempo todo, 24 horas por dia. Nós precisamos assumir o compromisso de ensinar a próxima geração a viver de modo consagrado ao Senhor. Essa é a razão pela qual estamos aqui, sabe por quê? Porque se não fosse por isso, Deus já podia levar todo mundo hoje. Você já não está salvo? Então Deus pode te levar, mas se eu e você estamos aqui, é porque está nascendo uma geração que não está. Se eu e você estamos aqui, é porque está nascendo uma geração que precisa ouvir falar dos feitos de Deus, e quem é que vai contar? Agora, para contar você tem que viver. Você não pode falar de algo que você não vive. Você não pode falar algo que os outros estão vivendo. Você precisa ter experiência com Deus. Tem gente que está pagando R$500, R$1.000 para ouvir alguém falar de Deus. Deus pode falar com você todos os dias. A Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Hoje nós vivemos numa cultura de relativismo. Não precisa jejuar, não precisa entregar o dízimo, não precisa frequentar o culto. Querido, olha a distração de Satanás para os dias de hoje. Ele está tirando todos os valores e princípios de Deus da sua vida. Ele está tirando tudo que remete a Deus na sua vida. Entenda o que Satanás está fazendo, para que você possa lutar contra. Domingo é inegociável, é o primeiro dia da semana.
É o dia que nós escolhemos como família consagrar a Deus junto dos nossos irmãos, louvar a Deus em comunidade, mostrar para o mundo que Deus existe sim, que Ele está fazendo coisas grandiosas. É o dia que a cidade vê o movimento dos crentes na cidade, indo de um lado para o outro, famílias unidas com a Bíblia na mão, ajudando, servindo, colaborando. É o dia de encher o nosso balde, é o dia de renovar a nossa mente, é o dia de entender o que Deus quer fazer através da vida da gente. A oitava coisa que eu aprendo aqui é que você sabe que uma visão vem de Deus quando você depende única e exclusivamente dEle. Êxodo 33:15. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Você sabe que uma visão vem de Deus, querido, quando nós nos tornamos dependentes dEle. Amanhã começa uma semana de jejum, 6 dias de jejum e oração pelos próximos 6 meses, 6 dias de jejum e oração pelo próximo semestre. Sabe por quê? Porque se Deus não falar acorda, você não acorda amanhã. Porque se Deus não tiver saúde, você não sai para trabalhar amanhã. Porque se Deus não acampar os seus anjos ao redor de você, não adianta você ter câmera na sua casa, não adianta ter polícia na rua. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus para tudo que nós fazemos, para falar, para andar, para respirar. É Deus que está regendo o nosso corpo para que ele possa funcionar. É Deus que está mantendo a maré onde ela está. É Deus que está equilibrando a temperatura do planeta. Nós somos seres completamente dependentes de Deus e não tem como viver uma vida sobrenatural sem Ele. É por isso que Moisés era um homem que tinha fome e sede de Deus. Era um homem que falava assim: olha, eu estou aqui disposto até morrer, mas eu quero ver a tua glória. Eu corro o risco de morrer quando eu te ver, mas eu quero ver a tua glória. Sabe, está faltando homens como Moisés, está faltando homens como Oséias que clamava: Deus, eu quero prosseguir em te conhecer, eu não estou satisfeito com o nível de intimidade que eu tenho, eu quero mais. Está faltando homens e mulheres sedentos pela presença de Deus, homens e mulheres dispostos a pagar o preço que for, para buscar mais a Deus, para ter mais experiência, mais intimidade, mais comunhão. Querido, no dia que você adorar a Deus como você jamais adorou, você vai ter uma experiência com Ele que você jamais teve. No dia que você jejuar como você jamais jejuou, você vai ter uma intimidade que você jamais teve. Nós precisamos voltar à essência, ao primeiro amor. Mas para voltar ao primeiro amor, tem que voltar às primeiras práticas. Como é que o povo fazia lá atrás? Como é que o povo vivia lá atrás? Às vezes, eu prefiro pecar no excesso do que pecar na falta. A gente está indo para o outro extremo. Talvez o povo foi demais na adoração, então eu vou de menos. O povo aí está fazendo muita extravagância, então eu não vou fazer nada. O povo aí está fazendo muita bagunça, então eu não vou fazer nada. A gente está pecando na falta. Mas eu preferia 1000 vezes aqui uma igreja de joelhos na adoração do que uma igreja calada. Eu preferia 1000 vezes uma igreja com as mãos estendidas na adoração do que uma igreja apática. Eu preferia 1000 vezes uma igreja que ora e jejua do que uma igreja que fica falando mal uns dos outros. Talvez era melhor o excesso do que a falta. Cuidado. Porque tem muitas teologias que o inimigo cria para atrapalhar a sua vida com ele. Você não tem que se identificar com teologias, você tem que ser bíblico, você tem que se identificar com a palavra. O que a palavra diz? Não é o que o fulano falou, não é o que o ciclano falou, não é nem o que o seu pastor falou, é o que a Bíblia diz. Tem que checar, tem que olhar. A visão da igreja é coerente com o que a Bíblia diz? O que a igreja está fazendo é coerente com o que a Bíblia diz? Em nono lugar, você sabe que uma visão vem de Deus quando ela permanece independente de quem está à frente. Deuteronômio 31, verso 7, ainda contando a história de Moisés.
Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso. Você deve ir com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados. Você deve dividi-las entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e nem desanime. A última vez que eu preguei aqui foi no primeiro culto de janeiro. Mas embora eu estivesse fora da igreja, todos os domingos, todas as semanas eu recebia excelentes notícias do que estava acontecendo aqui. E isso deixa meu coração tão feliz, sabe por quê? Porque o que Deus está fazendo aqui não depende de mim. O que Deus está fazendo na sua célula, líder de célula, não depende de você. O que Deus está fazendo no mundo não depende de nós, depende dEle. Então eu posso descansar porque quando eu acordo, Deus não parou de trabalhar. Eu posso descansar porque Deus continua o tempo todo agindo, trabalhando. E vai chegar o dia em que eu não vou estar mais à frente desse trabalho, mas Deus vai levantar outra pessoa para estar. Você sabe que uma visão vem de Deus quando ela não é uma visão dada a uma pessoa, centralizada numa pessoa, ela não é personalizada. Ela é uma visão que vai continuar. Quando nós paramos para estudar o que Deus fez nesses últimos 112 anos, tem tudo a ver com o que Deus está fazendo agora. A gente pode falar, não, a PIB é inovadora, não é. Você pega fotos aqui da década de 60, década de 70, e você tinha uma Kombi com as câmeras desse tamanho em cima da Kombi. Hoje é muito fácil, você vai ali nos Estados Unidos, importa da China, é muito fácil. Agora imagina naquele tempo trazer um equipamento daquele tamanho. A nossa igreja sempre foi inovadora, a nossa igreja sempre foi tecnológica, a nossa igreja sempre esteve à frente do tempo, a nossa igreja sempre promoveu cultura na cidade, sempre liderou a cidade. O que Deus está fazendo hoje não é por causa de mim, Ele sempre fez e sempre vai fazer, independente de quem Ele coloque aqui, desde que sejamos obedientes à vontade dEle. Desde que você seja obediente a Deus, vai acontecer. Em 10º e último lugar, para a gente encerrar, se a visão vem de Deus, ela vai se concretizar. Glória a Deus. Se a visão vem de Deus, querido, ela vai se concretizar. Josué 3, verso 17. Os sacerdotes carregavam a arca da aliança do Senhor. Eles pararam em terra seca no meio do Jordão e ficaram ali enquanto todo Israel passava, até que toda a nação estivesse completado a travessia em terra seca. Aquilo que Deus fala, acontece. Aquilo que Deus diz, acontece. O que Deus falou que vai acontecer nesses próximos 49 anos, vai acontecer, independente de mim e de você. Em algum momento, eu posso me perder, eu posso sair, e eu posso deixar de participar, mas o que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Em algum momento você também pode optar por não estar, por não querer, por não se submeter, mas o que Deus disse que vai acontecer, com você ou não. Por isso a postura do meu coração, num dia como esse, num dia da visão, onde Ele nos mostra o futuro, é: Deus, me dá um coração quebrantado, me dá um coração submisso, me dá um coração sensível, me dá um coração ajustado. O maior erro de Sansão foi não ter desenvolvido o seu coração na mesma velocidade que ele desenvolveu as suas potencialidades. Ele se perdeu com seus próprios dons e talentos. O seu caráter não foi capaz de sustentar aquilo que ele conquistou com a sua performance. E o que eu tenho mais orado é: Deus, me dá um coração aprovado, para que eu não me perca no processo. E talvez essa tenha que ser a sua oração. Deus, me dá um coração santo como santo é o Senhor. Me dá um coração íntegro, me dê um caráter aprovado, me dê ouvidos que repulsam a fofoca, me dê lábios que repulsam o falar mal dos outros, me dê olhos que não julguem de maneira equivocada, me dê uma mente que não interprete de maneira egoísta e individualista, me dê um coração que não é vitimista, me dê a mente e o coração do Senhor. Eu não quero ficar de fora, eu não quero desperdiçar a minha vida num projeto carnal, humano.
que vai se perder com o tempo, mas eu quero dedicar a minha vida em algo que é eterno, em algo que tem a garantia do sucesso, que é o projeto da redenção da humanidade. Me dá dons, talentos, habilidades, na medida em que o meu coração cresce. Me levanta à medida em que eu me aprofunde no Senhor. Me faz crescer à medida em que eu estou enraizado na Tua presença. Só não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Querido, olha para mim por um instante, a gente já está acabando. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Já se perguntou isso? Por que você está aqui? Será que você está aqui por causa da localização geográfica? Porque é um lugar de fácil acesso, não importa se você está em Betim, Contagem, Lagoa Santa, um ônibus você chega aqui. Será que você está aqui por causa do nome da igreja? Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Por que você está aqui? Você está aqui por causa do legado dessa igreja, 112 anos, fazendo a diferença na sociedade. Por que você está aqui? Porque eu quero ajustar o seu coração. Não fique aqui por causa da localização, não fique aqui. Não fique aqui por causa do nome dessa igreja. Eu não tenho pretensão de fazer isso, mas amanhã pode mudar. Não fique aqui por causa desse prédio. A gente não sabe o que vai acontecer. Não fique aqui por causa de mim, por causa do pastor Juan. Amanhã eu posso não estar. Não fique aqui por causa da nossa equipe pastoral, equipe ministerial. Pode ser que essa equipe não esteja amanhã, ou um membro dessa equipe não esteja amanhã. Não fique aqui por motivos errados. Não fique aqui por causa dos programas que existem hoje, porque os programas são formas e podem mudar, de acordo com a estratégia, de acordo com o resultado, pode mudar. Sabe por que você tem que estar aqui? Você tem que estar aqui primeiro porque você é filho de Deus, você faz parte de uma família espiritual. Você tem que estar aqui por causa daquilo que Deus está fazendo nos últimos 112 anos e aquilo que Ele ainda quer fazer. Você tem que estar aqui por causa da visão que Deus trouxe para essa igreja. É por isso que você tem que estar aqui. Porque se amanhã o pastor mudar, se amanhã a equipe mudar, se amanhã o nome da igreja mudar, se amanhã alguma coisa acontecer, mas se a essência não mudar, você vai permanecer firme. Sabe, eu louvo a Deus pela vida dos nossos idosos, homens e mulheres que estão aqui há 70 anos, pastores passaram. Dona Neuza está aqui, ela foi pastoreada por todos os pastores que estiveram à frente da igreja. Eu sou o 8º pastor dessa igreja de 112 anos. Dona Neuza foi pastoreada por todos eles. Está aqui, sendo fiel. Mas essa geração de crentes de hoje troca de igreja por qualquer coisa. Troca de igreja como alguém que troca de roupa. Não tem raiz. Troca de emprego, troca de amigo, troca de cônjuge. Gente, isso está errado. Família a gente não troca. O que é essencial a gente não troca, mas ajusta o teu olhar, ajusta o teu coração, coloca o teu coração no lugar certo. Nós estamos aqui por causa da vontade de Deus. Se você está aqui não é porque você quer, não foi você que acordou, embora você pense isso, não foi você que acordou e falou, hoje eu vou lá na primeira igreja batista de BH, o nosso coração é mau. Se você está aqui nessa manhã foi porque Deus já estava falando com você, Deus estava movendo o seu coração, Ele estava atraindo você. Sabe, nós estamos reunidos aqui como membros da primeira igreja batista de Belo Horizonte, não é por um acaso. Eu oro todos os dias, Deus acrescenta as pessoas que o Senhor quer, porque a visão que o Senhor nos deu, ela é muito grande, ela é maior do que todos nós. Então acrescenta as pessoas que o Senhor quer, e se você está aqui, você é resposta de oração, foi Deus que te trouxe nesse lugar.
Não foi porque o seu trabalho moveu você de lugar. Quem é o seu trabalho para mover a sua vida? Você que é homem e mulher de Deus, quem é a sociedade para mover a sua vida? É Deus que está regendo toda a criação, é todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te trouxe aqui, neste tempo, para que você não ficasse de fora daquilo que Ele vai fazer, através dessa igreja, nos próximos anos, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Então se entrega. Não pode ter plano B quando a gente fala de Deus. A gente não pode ter ressalvas quando a gente fala dos sonhos de Deus. A gente não pode pensar, mas e se não der certo? E se não funcionar? Querido, o plano de Deus vai acontecer, só não vai dar certo se você decidir desobedecer. Só não vai dar certo se o seu coração se desviar. Permaneça fiel àquilo que Deus está fazendo, porque a vontade dEle tem garantia de sucesso. Ele completa a obra que Ele começou a fazer nas nossas vidas. Feche os seus olhos. Se Deus falou com você, eu quero perguntar para você qual que é a sua resposta para Ele. Responde para Ele através da sua oração tudo o que Ele te disse nessa manhã.